Aleluia. Bom dia! Quem está feliz hoje? Você está feliz com Jesus hoje? Você ouviu Jesus? Você ouviu? E Jesus? Essa é a grande pergunta de prova. Como diz meu digníssimo marido, Jesus está feliz com você hoje? Deus, esses que o Senhor está feliz com eles, por favor, Pai. Quem o Senhor ainda não está feliz, que o Senhor fique hoje, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, todo mundo de Bíblia de papel, aleluia. Eu quero ver esse pessoal, eu quero ver essa igreja cheia de Bíblia de papel. Quero depois aqui fazer concurso de Bíblia. Quem é a Bíblia mais enfeitada, mais bonita, mais... entendeu? Mais brilhosa, né? Os homens não tem muito isso, só a gente, só nós mulheres. Gênesis capítulo 17. Quem ama a Bíblia? Senhor, esses que amam a Bíblia, o Senhor faz com que eles amem mais. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Se não fosse a Bíblia na minha vida, oh meu Deus, onde estaria eu? O Senhor sabe, né? Eu imagino, o Senhor sabe. Cadê? Aqui a sua Bíblia. Domingo que vem quero ver você com a sua Bíblia na mão. Gênesis capítulo 17. Quem tiver com aplicativo, com celular, coloca o telefonezinho no modo avião para não ser interrompido. Puxa, mas você tá até de Bíblia. O irmão tá de Bíblia, a esposa dele tá de Bíblia, tá todo mundo de Bíblia. Gênesis capítulo 17, verso 1. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a aliança de Deus. Deus continua fazendo alianças, amém? Ele procura por pessoas que querem se aliançar com Ele. E o desejo do meu coração é que ao final dessa mensagem, se você olhar para você e ver que você é uma pessoa que ainda não possui essa aliança com o Senhor, que você possa fazer isso hoje, amém? Mas se você olhar e ver que você de fato está no caminho certo, então que você também possa pedir ao Senhor para Ele continuar te sustentando e te guiando para que você não se desvie desse caminho, amém? Gênesis capítulo 17, verso 1. A palavra de Deus diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles.
Ele vai agora falar sobre Abraão, o que ele quer que faça para selar essa aliança, mas eu quero que você desça um pouquinho para o verso 15. Depois eu te explico para a gente continuar a nossa leitura. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que ele seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aleluia! Eu estava aqui lendo a palavra, né? E aí eu lembrei que atrás de mim tem um letreiro, né? E a gente falando sobre Bíblia. Você sabia que esse letreiro aqui é para visitantes? É para quem vem à igreja, né? Não traz Bíblia, não tem Bíblia, não conheça, e para que ele não fique sem acompanhar a palavra de Deus, a gente coloca esse letreiro aqui. O Filho de Deus, ele anda com a sua Bíblia. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, ele abre a Bíblia e ele lê na sua Bíblia, amém? O Espírito Santo me disse isso aqui ainda há pouco. Segunda coisa, ainda não é a palavra, mas quando eu falo para você da Bíblia, que a Bíblia ela não é um livro, que ela é muito mais que isso, que ela é a palavra de Deus, que você precisa amá-la, que você precisa lê-la, que você precisa meditar nela. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e quantas vezes eu já li Gênesis. Tem livros da Bíblia que eu já li várias vezes o mesmo livro, Gênesis, Mateus, Lucas, os Evangelhos, mas assim, muitas vezes eu já li Gênesis, até porque eu gosto muito da história de José. Então eu já li Gênesis todo muitas vezes e eu nunca tinha prestado atenção. E quando Deus falou para Abraão o que ele ia fazer na vida dele, que a Sara ia gerar um filho, aquela coisa outra naquele diálogo, que Abraão tinha rido. Na minha cabeça, só quem riu foi a Sara. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então eu sempre falava assim: quando Deus falou, Sara riu. Quando Deus falou, Sara riu. E lendo esses dias, meu Deus, sabe aquela coisa assim? Descobri a pólvora. Abraão riu também. Ele também pensou dentro do coração dele: como vai ser isso? Porque é assim que funcionam as promessas de Deus. Quando Deus faz promessas para você, você olha para as suas circunstâncias e você diz: como vai ser isso? E às vezes você até ri. Tô doido. Acho que eu ouvi outra voz. Não foi a voz de Deus. Porque às vezes são coisas tão grandiosas. Às vezes não, todas as promessas de Deus são grandiosas, que você chega até duvidar dentro de você, amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a aliança que Deus estabelece, a aliança que Ele
fez com Abraão e a aliança que ele continua fazendo conosco. Quem aqui quer ser abençoado? Amém. Essas pessoas que falaram derrama bênção dupla, Senhor. Amém. Mas eu quero te falar que existem duas situações. Você pode escolher ser uma pessoa abençoado, ou você pode escolher ser uma pessoa aliançado. Você sabia que é diferente? Porque a bênção, você pode receber a bênção lá, Deus é abençoador, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel. Mas você sabia que você pode ser abençoado sem ser uma pessoa que tem uma aliança com Deus? Deus pode abençoar você de uma tal forma que você, meu Deus, como eu sou abençoado. Sabe? Um tempo desse, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: pastora, a senhora acredita que, meu Deus, está tudo dando certo? Bênção atrás de bênção na minha vida. Glória a Deus. Eu vou para esse lugar, o Senhor abre as portas. Eu vou para aquele, acontece isso. Eu vou para não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí eu, conhecendo ali um pouco, não é muito, porque a gente não conhece muito, a gente conhece um pouco. Conhecendo um pouco ali, eu falei, Senhor, mas tem algo errado. Tem algo aí que, tô entendendo. Que assim, de fato, uma vai pra lá ganhar isso, ela vai pra cá ganhar isso. Isso é o que acontece na vida dela. Abre a porta pra ela, não sei o que. Então, mas assim, eu posso estar enganado. Isso é a conversa eu e o Senhor depois daquela conversa. Quando eu tô em casa, já no meu quarto, mas assim, porque tem algumas coisas que eu consigo ver, talvez minha visão esteja errada, que a irmã não tá fazendo, sabe? Que o caminho dela tá meio assim pra cá e eu entendo que é pra cá. E aí eu falei pro Senhor isso. O tempo passou, o Senhor não me respondeu e quando eu tava lendo essa palavra, o Senhor falou comigo claramente. Você pode ser abençoado, filho. Você pode ser muito abençoado. As pessoas podem olhar para você e dizer, meu Deus, que homem, que mulher abençoado. Tu vê, tem graça, tem favor. Mas ser um homem ou uma mulher aliançado comigo, aí é diferente. Aí é para outros. Não que sejam outros que foram escolhidos por Deus, mas outros que escolhem ser aliançados com Deus. Por quê, Mira Carla, que nem todo mundo escolhe ser aliançado com Deus? Porque fazer aliança exige compromisso. Fazer aliança exige renúncia. Fazer aliança exige dedicação. E aí quem é que quer? Quem é que quer renunciar? Quem é que quer compromisso? Quem é que quer viver o novo? A gente quer ser abençoado. A gente quer a glória de Deus na nossa vida, não é verdade? Então, quando eu meditava nessa palavra, quando eu li essa palavra, depois eu vou mostrar para você, o Senhor falou claramente comigo. Quando você se faz uma aliança com alguém, se aliança alguém, há responsabilidades que você precisa fazer. Quando eu casei com o Renzo, eu já não poderia fazer muitas coisas. Eu sempre falava para ele assim, eu tenho um sonho, amor. Qual o sonho? De viajar com as minhas amigas. Ele só na eternidade. Você viaja, eu vou também, entendeu? Por quê? Porque eu já não podia mais, porque agora eu estava aliançada com ele, entendeu? Então agora era eu e ele, Então, sabe aquele sonho que a gente vê as amigas no spa, aquele negócio, Ele meu amor, só, Falei, na eternidade, que agora é a gente junto, E eu tô só falando algo para você entender
que quando nós nos aliançamos a alguém, a gente já não pode fazer o que a gente quer. Já não é mais do nosso jeito, já não é mais da nossa forma. Aquela aliança tem regras, aquela aliança tem quesitos, aquela aliança tem... Como é o nome, Carol, das leis lá, que a gente fala? Tem cláusulas. Aquela aliança tem cláusulas para serem cumpridas. Então é por isso que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, são abençoadas, mas elas não têm aliança com o Senhor. Elas não têm. Sabe por quê? Porque a aliança, o Senhor tem responsabilidade com a aliança dele. A aliança, quando o Senhor se aliança... Olha, eu quero falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que você deveria desejar na sua vida, eu vou falar isso para você. De tudo que eu vou falar aqui, que vai ser muito importante, mas eu quero que você leve isso, porque é verdade. Se tem uma coisa que você deveria desejar na sua vida, é ser um homem e uma mulher aliançado com Deus. Nossa, quando você faz uma aliança com Deus, você já pensou você fazer uma aliança com quem não pode quebrar? Ele não quebra. Se ele der a palavra dele, ele não quebra. Então, se tem uma coisa que eu e você devemos desejar, sabe aqueles desejos? Eu desejo conhecer tal país, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Se tem uma coisa que você deve desejar, é ser um homem e uma mulher aliançado com Deus. E eu quero te mostrar alguns pontos desse diálogo, dessa história onde Deus chega lá com Abraão e aparece para ele, conversa com ele, tem ali, fala com ele, tem aqui esse bate-papo, esse diálogo para ele. Primeiro, numa aliança, você precisa entender que Deus é Deus. Deus, quando ele chama Abraão, ele começa o diálogo com Abraão, o que ele fala? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus. Ei, você não está se aliançando com homens. Isso aqui não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira. É por isso que Jesus chega com o povo e diz bem assim, vamos fazer o seguinte, pega um papel, pega uma caneta, escreve aí e calcula. Vê se para você vale a pena. Para você não passar vergonha depois. Então calcula, faz o orçamento direitinho para você não passar vergonha, vê se vale a pena. Porque a vida com Deus, ela não é brincadeira. E tem um monte de gente levando a vida com Deus brincando, esquecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Ele chega e ele diz: ei, Abraão, eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus que sara, Deus que cura, Deus que provê, Deus que tem todo o poder, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Não há outro Deus como ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele tem ciúme daquele que é aliançado com ele. Então, para de achar que você pode se aliançar com Deus e dar uma botucadinha aqui desse lado, dar uma espiadinha aqui desse lado, ou então escolher sempre viver à margem. Sabe a margem? Aquele que vou chegar até aqui, eu sei que depois daqui é perigo, então eu vou até aqui. Uma vida com Deus não é assim. Irmãos, ele diz assim para Abraão, eu sou Deus, o Todo-Poderoso,
ande na minha presença. E ele diz o que para ele? Seja perfeito. Olha só. O Deus Todo-Poderoso está dizendo assim: Abraão, vem cá. Senta aqui. Vamos fazer uma aliança hoje, eu e você. Sabe com quem que você está fazendo aliança, Abraão? Primeiro Deus mostra a identidade dele. Deixa eu te falar com quem que você está aliançando, se aliançando. Para quem que você está entregando a sua vida. Para quem você está dizendo sim, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Entendeu, Abraão? Todo-Poderoso, todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a onisciência, toda a onipresença, toda a onipotência, Abraão, pertencem a mim. Já estava desacostumada com esse microfone, sabe, né? Depois que a gente se acostuma com uma coisa boa para voltar, todo esse poder pertence a mim, Abraão. Você precisa entender. Pare de querer fazer ali. Eu vou fazer porque eu vi o fulano fazendo. Eu vou fazer porque eu fui naquela igreja. Eu fui naquela oração. Eu fui não sei o quê. Eu fiz a campanha. Para a Joana deu certo. Para o João deu certo. Vai dar para mim também. Não é assim que funciona, irmão. Deus, ele quer se revelar para você. Ele quer falar a identidade dele para você. E ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora sim, Abraão, anda na minha presença. Abraão, essa aliança aqui, é para você andar na minha presença. Para você ser, Abraão, perfeito. Perfeito, Senhor. Aí tem crente que diz assim, né? Não, perfeito só Jesus. Não. Eu não, perfeito só Jesus. Irmão, você tem que perdoar. Perfeito só Jesus, irmão. Só Ele que perdoa todo mundo. Irmão, você não pode. Perfeito só Jesus. Eu quero te falar que há um chamado para mim e para você, para sermos santos, sermos perfeitos. Lá no começo, Deus está falando: Abraão, seja perfeito. Sabe, então, eu e você precisamos entender hoje a seriedade daquela pessoa com quem nós estamos nos aliançando. Então é melhor você não fazer. Se você não entendeu a seriedade, se você não quer cumprir a sua parte, é melhor não fazer. Chega com Deus e diz assim: Senhor, não estou pronta não, estou pronto não, ainda não dá para mim. Agora você fazer uma aliança, você dizer que você entrega a sua vida para Jesus, você dizer que Ele é o Senhor da sua vida, você dizer que agora é Ele que está no banco da frente, no controle da sua vida, e você que faz as suas escolhas, e você que vive sua vida do jeito que você quer, e você direciona a sua vida na Bíblia que você escreveu. Foi você que escreveu. Foi você que escreveu. O Senhor diz assim: submetam-se a mim. Aí você: não, só me submeto a Deus. Aí o Senhor coloca na sua vida alguém difícil para você se submeter. Aí você: não, só me submeto a Deus. O Deus que diz que é para você se submeter às autoridades que Ele coloca na sua vida, você diz que só se submete a Deus. É engraçado como muitas vezes nós queremos usar a Bíblia em nosso favor, em nosso desejo, tiramos a palavra de Deus do contexto e aplicamos na realidade que nós queremos viver. É incrível isso, sabe? Eu acho assim incrível. Então você faz a sua Bíblia. Você diz: Jesus, eu dei a minha vida para o Senhor, eu falei que agora o Senhor é o meu Senhor. Quem tem um Senhor? Quem tem um Senhor é o quê? Quem tem um Senhor é o quê? Servo. Quem tem um Senhor é servo. Aí vamos pensar um pouquinho, porque eu acho que às vezes a gente não pensa. Quem manda no negócio? É o servo
ou é o Senhor? Por que você quer mandar? Por que você quer mandar? Se você tem um Senhor e você é o servo, por que você quer mandar? Um servo, ele faz o quê? O servo faz o quê? Obedece. Ele obedece à voz do seu Senhor. Vá para lá, ele vai. Vá para cá, ele vai. Eu lembro, o Renzo conta essa história, é engraçado, né? Porque o nosso pastor sempre gostou muito do Renzo. Muito, muito, muito. Ele sempre gostou muito. Nós entramos na igreja e realmente, assim, porque o Renzo, ele sempre foi uma pessoa muito submissa. Eu sempre digo isso, nós, graças a Deus, nunca tivemos problema com os nossos pastores. Então, se o meu pastor falasse para ele assim, Renzo, você vai pregar bem aqui. Ele falava assim, não vai dar certo não esse negócio. Mas ele ia lá, aqui, pastor, aqui. Aí às vezes ele até, pastor, o senhor não... Aí terminava e, Renzo, eu acho que não é aqui, eu só acho. Não, aqui, né? Sabe? Eu sempre brinco, a gente sempre conta essa história, porque às vezes era engraçado, sabe? Porque um servo, ele obedece. Mas você não obedece se você não reconhece a autoridade estabelecida sobre a sua vida. Se você olha, acha que é teu amiguinho, teu coleguinha, que você pode falar de qualquer jeito, que você pode fazer de qualquer jeito. E eu tô falando isso no geral, tem gente que não respeita chefe, tem gente que não respeita pai. Como que vai respeitar ao Senhor e as autoridades que o Senhor colocou sobre a vida? Não respeita, mas você acha que você está abalando. E olha que glória a Deus, aqui a gente não tem esse negócio, um pastor, pastora, né? Não temos, glória a Deus, nós somos muito saudáveis nisso. Mas isso não pode ser para você algo que você não entenda que você precisa cumprir a palavra de Deus, precisa obedecer. E se o Senhor coloca pessoas na sua vida para te orientar, eu estou falando se o Senhor coloca. Eu não estou falando de líderes que você escolhe para você escutar o que você quer. Eu estou falando se o Senhor coloca pessoas na sua vida para ensinar você aquilo que Ele quer que você aprenda, então você precisa se submeter. Carla, como é que eu vou saber se o que essa pessoa está me ensinando é certo? Simples. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, você vai saber. Você vai saber se a liderança que está sobre a sua vida é uma liderança instituída por Deus, é uma liderança saudável ou é uma liderança que não foi Deus que colocou na sua vida. Você vai saber se você ler a sua Bíblia. Porque, irmãos, o Senhor fala conosco. Ele fala conosco. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Eu lembro que tantas vezes eu buscava a minha pastora, mas eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu não queria. Então eu ia buscá-la de repente, num anseio de ela me falar aquilo que eu queria fazer e não o que eu deveria fazer. Só que ela sempre me falava o que eu deveria fazer e não o que eu queria fazer. Quantas vezes eu falei para ela, não gosto de ligar para a senhora, não gosto. Ela ria, porque a senhora nunca fica do meu lado, a senhora sempre fica do lado do Renzo. Minha filha, não, porque eu queria que ela falasse, ó, que ela apagasse o meu coração. Você está certa. Minha filha, meu Deus, minha filha, o Renzo, sabe? Mas quando eu ligava para ela, e eu ligava porque eu queria alguém que me posicionasse, me colocasse no prumo. Porque eu por mim mesmo já estava destruindo o Renzo na minha mente, então eu precisava de alguém que me colocasse no prumo. Então eu ligava. Por mais que eu soubesse que eu não ia gostar do que eu ia ouvir, eu ligava e ali ela me discipulava naquela ligação. Quantas vezes eu escutava o barulho do fogão dela, fazendo comida, fazendo as coisas, dirigindo, me discipulava e eu voltava para o prumo. Com raiva, mas voltava para o prumo.
Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, ei, você precisa entender a seriedade dessa aliança. Você precisa entender que Deus é Deus, que Ele é o Senhor e você é o servo. Se você não está disposto a obedecer, então não faça. Não faça. Porque não há espaço nessa aliança para você conduzir a sua vida do jeito que você quer. Não há essa cláusula. Nesta aliança não há essa cláusula. Conduza sua vida do jeito... Vou fazer uma aliança com você, Wanderson. Vou te abençoar, vou te prosperar, vou te fazer extraordinariamente fecundo. Faz o que tu quiser e deixa o resto comigo. Não é assim. Wanderson, seja perfeito. Ande na minha presença. Essa é a sua parte. Essa é a sua responsabilidade. Seriedade. A gente tem que parar de levar o evangelho na brincadeira. Na brincadeira. Sabe, eu soube a notícia, eu acho que todo mundo sabe, porque a moça deu testemunho aí de um pastor que eu seguia, eu conhecia, que eu seguia, a esposa eu seguia, porque eles trabalhavam com crianças e adolescentes, né? Então eu, como filhos que têm crianças e adolescentes, então eu os seguia. E esses pastores, eles eram assim, não muito famosos, mas eles eram conhecidos, eles eram de uma igreja muito grande em São Paulo, sabe? E aí, eu nem sabia que isso aconteceu ano passado. Fiquei sabendo agora porque foi a primeira vez que a esposa ministrou. Aconteceu em outubro do ano passado. O pastor estava há 10 anos. Há 10 anos traindo a sua esposa. Há 10 anos. Há 10 anos traindo a sua esposa. Se você colocar na internet, você vai ver várias chamadas dele indo, sabe para onde? Conferência de família. Conferência de família, vários encartes com a foto dele assim, ó. Conferência de família, pastor fulano de tal vai pregar. Vem a família tal. Pastor tem os filhos adolescentes. Há 10 anos foi um choque porque ele era primo do presidente do ministério. Nunca se esperava alguém assim fora das suspeitas. E uma foto enviaram pro presidente da congregação e ele chamou ele para conversar. E a esposa foi, e a esposa conta que ela disse assim: eu acho que vão mandar a gente para outro país, é porque esse ano vai ter muito evento na igreja, porque eles eram o braço direito, né? Eles eram os pastores, então assim, já querem alinhar com a gente o que a gente vai ter que fazer. E quando chegou lá, o pastor fez uma pergunta para ele, simples: fulano, você está traindo a sua esposa? Por conta de uma foto que mandaram para ele. E ela disse que ela pensou dentro dela: jamais. Ela pensou. Ela riu, mas não foi como a Sara, não. Ela riu mesmo assim, né? Não era porque ela estava recebendo uma promessa grandiosa, não. Ela riu porque ela disse assim: jamais. E aí eu acho que aquele homem há 10 anos cansado de estar atrás de um púlpito, cansado de ir para conferência em cima de conferência, pregar, dar entrevista, viajar, porque o pecado cansa, irmão. O pecado cansa. Ele traz culpa, ele te inunda cada vez mais. Você vai lá 5 minutos, você tem um prazer momentâneo. 5, 10, 15, 1 hora que seja. Depois, sabe o que vem? Vem culpa. Vem imundície, sujeira, você se sente sujo. E aí, ao invés de te aproximar de Deus, ele te afasta de Deus. E aquele homem, eu acho que cansado, falou: traí. Eu acho que ela, em choque, né, pensou: meu Deus, aconteceu uma vez. Ele disse assim: não, há 10 anos eu traio ela com prostituta.
Aquele homem traía sua mulher com prostituta de luxo há 10 anos, atrás de um púlpito. 19 anos de casado, passagem comprada para ir viajar para comemorar o aniversário de casamento. Sabe, irmãos, e eu não falo isso aqui para expor a vida de ninguém, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. É para que você entenda que cada um de nós está suscetível a estar dentro de uma igreja, sentado num banco ou até mesmo aqui atrás, com o microfone na mão, viajando, dando palestra. Que bênção! Meu Deus, que bênção essa Miracala! Que bênção! Com uma vida dupla de pecado. Meu Deus, que temor. Sabe o que eu penso? Meu Deus, quando que esse homem esqueceu que o Senhor era o Todo-Poderoso, que não há lugar onde ele podia se esconder do Senhor, que cada vez que ele chegava numa boate, ele pegava o telefone, ele ligava para uma mulher daquela, o Senhor estava lá falando: filho, não faz isso. Quando ele se esqueceu disso, Deus? Quando que ele se esqueceu da aliança que ele fez contigo, onde ele disse: a minha vida é tua, eu sou o servo e agora não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Então, irmãos, não faça. Não se disponibilize para ser uma mulher ou um homem que quer ser aliançado com o Senhor, se você não está disposto a pagar o preço por isso. Calcule primeiro. Outro ponto que eu quero falar com você. Deus, nessa conversa com Abraão, ele diz o que ele vai fazer na vida do Abraão. E no verso 6 ele diz assim: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Segundo ponto que eu quero te mostrar, já te falei quem é Deus, já te falei da seriedade da aliança com Ele, já te falei que você não faz nada escondido dele, já te falei que Ele é o seu Senhor e que você é o servo, mas o segundo ponto que eu quero te mostrar, a Bíblia, nesse diálogo, ela diz que Deus fala para Abraão: Abraão, eu farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Para de querer dar uma ajudadinha para Deus. Para de querer sentar em roda que tu acha que vai te trazer benefício. Porque Deus falou que eu vou ser grande. Então, o fulano de tal pode abrir a porta para mim. Porque Deus disse que eu vou ser grande. Então eu vou lá que ele vai abrir a porta. Ele vai dar um jeitinho. Vou começar a ser amigo dele, andar com ele. Para de se mover por interesse. Quem disse que ia fazer Abraão extraordinariamente fecundo, e fez, porque a Bíblia diz lá em Êxodo que o povo não parava de se multiplicar. Por isso que Faraó ficou com medo, porque eles não paravam de se multiplicar. Ele mandou jogar os bebês no rio, mandou as parteiras matarem os homens, mas a Bíblia diz: e eles se multiplicavam mais. Porque Deus cumpre o que Ele falou. Ele não precisa da tua ajudadinha. Ele precisa que você ande na presença dEle e seja perfeito. Sabe qual é a roda que Ele precisa que você esteja? Sabe qual é a mesa que Ele precisa que você sente? Aquela que tem a salvação. É essa roda que Ele quer ver você. É essa mesa que Ele quer ver você sentado. Ele não quer ver você com conversinha, com piadinha, porque fulano vai abrir um lugar para você. Ele não quer ver você escondendo o que você carrega dentro de você, porque você vai chatear
o fulano e é o fulano que pode abrir essa porta para você, então melhor eu não me posicionar. Melhor eu não me posicionar. Porque, né? Vai que causa um clima aqui, né? Então melhor eu não defender aquilo que eu acredito, que eu sei que está dentro de mim, porque eu posso perder essa oportunidade. Irmão, Deus não precisa da tua ajudadinha. Se Ele falar que Ele vai fazer na tua vida, mas todo mundo pode virar as costas para você. Podem te jogar dentro de um poço. Podem te vender para uma outra nação. Podem fazer o que tiverem que fazer com você. E quando eles acharem, acabou, lá tá as pessoas te pedindo favor porque Deus te levantou sem você precisar de bater na porta e de estar se humilhando para ninguém. Sabe, eu vivi algo, o Renzo já contou aqui, e eu gosto porque essa história ela é tão real. Quando o Renzo saiu de casa, né, eu no meu desespero, eu ainda não conhecia o Senhor, no intuito de ele voltar, ele ensaiou uma volta, né? Porque ele saiu de casa, mas ele não me deixou. Ele ia uma vez por semana lá em casa me fazer uma visita. Chegava de madrugada, saía de madrugada antes das crianças acordarem. E eu passando aquela humilhação, falando, meu Deus, de esposa, eu virei uma visita. Aí, nesse anseio, não conhecia o Senhor, de querer fazer do meu jeito, resolver no meu braço, na minha força, muito pedia para ele voltar, e um dia ele, tá bom, vou voltar. Ensaiou uma volta, ficou de domingo para segunda. Na segunda, quando ele chegou do trabalho, eu cheguei em casa, eu já senti que estava um clima assim estranho. Ele estava tomando banho, eu tinha voltado do pediatra com as crianças, e aí eu lembro que ele estava muito agoniado, ele trocou de roupa, ele disse assim, eu preciso conversar com você. O coração já gelou, né? Porque eu estava ali aquelas 24 horas, 20 horas, feliz, porque, meu Deus, eu vou ter minha família de volta, vai tudo voltar a ser como era antes, né? Aí ele, eu preciso falar com você. Ainda nem tinha dado 24 horas ainda. Aí ele sentou na mesa, uma mesinha redonda, que a gente tinha, uma mesinha de 4 cadeiras. Aí ele sentou na mesa e ele disse assim, não dá para mim. Não dá. Não tem como eu ficar nessa casa, eu tô agoniado. Ele falou, eu tô sentindo uma coisa ruim aqui, eu não consigo, tá muito ruim para mim. Não dá para eu ficar aqui. Eu questionei, eu pontuei, eu falei muitas coisas, irmãos, muitas. Eu pedi quando eu vi que não ia ter jeito, que ele estava decidido. Aí eu fui no ápice. Eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei chorando aos pés dele. E eu disse assim, por favor, não faz isso. Não faz isso com a nossa casa, não faz isso com a nossa família. Por favor, não faz isso. Ele muito agoniado, ele falou, não faça isso você, se levante daí. Você é uma moça nova. Eu tinha 30 anos, tinha acabado de fazer 30 anos. Não faça isso. Sabe, naquele medo, porque é o medo de você não viver as coisas que faz com que você aceite coisas que não são para você aceitar. Sem identidade, quando você não conhece quem você é, você também aceita aquilo que não é para você. E eu não tinha medo, eu não tinha identidade, era uma confusão. E ele me levantou, disse para eu não fazer isso, que eu era uma moça nova, que eu ia reconstruir a minha vida. Pois bem, irmãos, o tempo passou e eu conheci Jesus. Sabe quantas vezes eu já me ajoelhei aos pés de alguém depois que eu conheci Jesus? E eu não estou falando aqui de você se ajoelhar para pedir perdão, para você mostrar que você está arrependido e tal. Não estou falando disso. Eu já me assentei para lavar os pés do meu marido,
os pés dos meus filhos, os pés de algumas mulheres aqui da igreja eu já lavei, mas eu não estou falando, eu estou falando de se ajoelhar no sentido de você suplicar para não ser deixada. Porque eu entendi quando eu encontrei Jesus que quem merecia a minha súplica, quem merecia a minha humilhação era Ele. E um dia eu estava bem aqui, ajoelhada. Estava um louvor e eu estava ajoelhada chorando aqui, nesse chão. E o Senhor falou com o Renzo. Ele disse assim: um dia ela se ajoelhou aos teus pés. Hoje ela só se ajoelha aos meus. Sabe? Para de querer dar o teu jeitinho. Quando eu comecei a andar com o Senhor e eu fiz uma aliança com Ele, Ele não só trouxe o meu marido para casa, Ele restaurou a minha família, Ele nos deu um propósito. Porque agora já não era mais o meu jeitinho, agora já não era mais na força do meu braço, agora era o que Ele queria, do jeito que Ele queria. Senhor, eu não concordo, Ele está errado, eu não quero que seja assim. Vá lá e se submeta ao seu marido. Sim, Senhor. Pronto. Já não era mais o que eu queria, não era mais do meu jeito, não era mais do meu jeitinho. Agora era na palavra. O que diz a palavra, Mira Carla? A palavra diz que o meu marido, ele é o meu cabeça e eu tenho que me submeter a ele. Ponto. E eu não estou falando aqui de uma liderança, vou falar mais uma vez, autoritária, não estou falando de uma submissão onde uma pessoa te bate, onde uma pessoa faz pressão. Não é disso que eu estou falando, porque eu sei que hoje também, infelizmente, é assim, não, mas você está apanhando e a pessoa está falando para você, não, mas fica lá que ele vai mudar. Não, irmão, você está apanhando, você precisa denunciar, me ligue que eu vou lá na delegacia com você denunciar. Porque existe pecado e existe crime. São duas coisas diferentes. Entendeu? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma liderança autoritária. Eu estou falando de um homem e de uma mulher que erram. Porque são seres humanos. E você precisa passar a borracha e continuar. Por quê? Porque se der certo, você vai ser o privilegiado. Se der errado, você vai arcar com as consequências. Mas vocês estão crescendo juntos, falando assim: ei, nós dois vamos andar na presença do Senhor. Sabe quem vai ganhar com isso? Os seus filhos vão ganhar com isso. A sociedade vai ganhar com isso. O seu estado vai ganhar com isso. A sua nação vai ganhar com isso. Porque você não sabe quem vai ser o filho que você está gerando dentro daquele lar. Você não sabe. Sabe, para de querer dar um jeitinho. Ai, por quê, né? Por que um jeitinho? Porque eu vou dar um jeitinho. Porque isso aqui vai me trazer benefício. Você está vendo que está tudo errado, irmão. Mas você se coloca naquelas situações. Quantas vezes eu me coloquei em situações desconfortáveis para mim, desconfortáveis só porque eu não queria me posicionar, só porque eu não queria aqueles, ai, ela é crente, porque ela é crente. Sabe, eu acho engraçado que todo mundo pode defender o que acredita, eu não posso. Eu não posso, porque se eu defender, aí é ruim. Se eu falar que eu apoio a família, que eu apoio que a mulher tenha filhos, que eu apoio que ela pode ser empresária, médica, costureira, mecânica, o que ela quiser, mas que a obrigação dela primeiro é no seu lar. Porque é isso que a palavra diz, e é isso que eu acredito, e é isso que eu apoio. E se eu me manifestar, aí é ruim, aí eu tenho que ficar... pois é. Não, hoje não mais. Hoje não mais. Viva quem você chamou, quem Deus chamou para você ser. O que você prefere? Você prefere ter uma palavra? Você prefere aquele que te chamou? Você prefere os seus planos? Você prefere do seu jeito? Você prefere ficar ali meio, ai não, eu vou conseguir. Quando chegar no final você vê, não consegui nada. Não consegui nada. Porque você acha até que está dando certo, porque você está dando o seu jeitinho. O meu network.
Eu fico falando, meu network, minha planilha aqui, aquela lá. Gente, isso é tão sério que tem gente que vem para a igreja para fazer amizade. Network com alguém, porque fulano vai abrir as portas para ele em tal lugar. É porque hoje a gente não vive muito isso aqui, mas nessas igrejas grandes que seremos, não só grande em quantidade de pessoas, mas grande na presença de Deus, tem pessoas que se aproximam hoje de você só porque entendem que você pode abrir uma porta para elas. Sabe? E Deus está falando, Abraão, eu parei. Então você não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Você pode, posso descansar, Carla? Pode. Posso ficar tranquilo que Deus vai fazer? Carla, tá todas as portas se fechando. Fica tranquilo, descansa. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai fazer, fica tranquilo, descansa. Só anda na presença dele, defenda o que você acredita, se posicione, deixa as pessoas verem a presença de Jesus que você carrega. E deixa com ele que ele faz o que ele disse que ia fazer. Deixa com ele. Para. Está dando um jeitinho e está retardando. Eu nunca esqueço disso. Eu sempre fui uma pessoa muito, quando eu me converti, né? Propósito. Qual é o teu propósito? Eu já falei isso aqui, teu propósito. Meu Deus, qual é o meu propósito? Ai, porque é meu propósito. Senhor, qual é o meu propósito? Deus, qual é o meu propósito? Todo mundo fala de propósito. Você vai para esses crentes agora, você fica na igreja, o pessoal só fala de propósito, que você tem um propósito. Que propósito que eu tenho, Senhor? Que eu não sabia nem se eu estava viva. Mais perdida do que bala em tiroteio. Imagina propósito, né? Recém-convertida ali, e eu haja correr atrás do meu propósito, e um monte de gente te ajuda a chegar no teu propósito, porque o teu talento tem a ver com o teu propósito, porque se você faz isso bem, tem a ver com o teu propósito. Minha irmã, e eu não sabia quem eu era, eu haja fazer uma lista. Ao fazer a lista das coisas que eu sabia fazer, eu mandava no grupo para as minhas amigas, o que vocês acham que eu sou boa aqui? Eu falei, não, que eu sou boa é o meu propósito. E uma ansiedade do meu propósito. Aí um dia eu estava no culto. Por isso que eu digo, como que a palavra de Deus, ela transforma. E o meu pastor disse bem assim, irmão, eu tenho anotado na minha primeira Bíblia, velhinha, pare de andar ansioso. Pare com esse negócio de ansiedade. Ei, é Deus que vai fazer na sua vida, não é você, não, é Ele. Foi Ele que fez. Eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, até quando queriam prejudicar José, ele usou aquele prejuízo para levar José para onde ele queria. Aí é ele que vai fazer, não se preocupe não. Irmãos, nunca mais. Quando eu quero, né, que a gente é ser humano, dá uma ansiedade. Volta, Mira Carla, quem vai fazer é Deus, não é você. E é incrível isso. E eu já quero entrar no terceiro ponto contigo. É incrível essa história de quem vai fazer é Deus, como isso é verdade. Porque o terceiro ponto que eu quero falar com você está exatamente no verso 19 que nós lemos. Exatamente lá, sabe por quê? Porque Deus, ele está falando para Abraão que ele vai dar um filho para Sara. A Sara tem 90 anos. E a Bíblia diz que Abraão ri porque ele pensa, né? Quase 100 anos. Como que eu vou ter um filho? E a Sara, como que ela vai ter um filho? 90 anos. E aí quando Deus fica falando para Abraão, ele diz que reis vão sair da Sara, sabe? Ele começa a abençoar a Sara e fala tudo isso, muda o nome da Sara, como ele mudou de Abrão para Abrão, Sarai para Sara. E aí a Bíblia diz que ele diz assim para Deus, Deus, quem dera que Ismael foi o primeiro filho de Abraão com H. Eu creio que todo mundo aqui conhece essa história. Quero crer em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi o primeiro filho. Se você não conhece, chegar na sua casa, por favor, lê sua Bíblia. Ele foi o primeiro filho. Ele foi exatamente, sabe, a Sara? Vou dar uma ajudadinha na promessa. Foi exatamente nesse contexto que Ismael nasceu.
Então, quando Deus vai lá com Abraão, ele diz que ele vai dar um filho para Sara, um filho da promessa, e vai dar um filho para Abraão. Quando Deus fala isso, aí Abraão, claro, Abraão é um ser humano como eu e você, preocupado, meu Deus, Ismael, meu Deus, né, Senhor? E Ismael, ele diz assim, Senhor, quem me dera Ismael vivesse sob a tua bênção. Quem me dera. Aí Deus diz assim, a Bíblia diz, Deus lhe respondeu, na verdade, Abraão, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Fale, abençoá-lo. Vou abençoá-lo. Farei com que ele seja fecundo. Olha as bênçãos. Farei com que ele seja fecundo. O multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes. E dele farei uma grande nação. Olha as bênçãos sobre a vida de Ismael. Aí ele diz assim, ó. Mas, diga mais. A minha aliança. A minha aliança. Ele disse para Abraão, Abraão, eu vou abençoá-lo, mas a minha aliança, essa eu estabelecerei com Isaque. Sabe, homens, mulheres pedem milagres. Eles pedem milagres. Mas promessa, quem dá é Deus. Homens e mulheres pedem bênção, pedem milagre. Mas promessa, eu vou fazer. Vai ser desse jeito. Quem dá é Deus. É Ele que dá. É por isso que Ele tem responsabilidade com as suas promessas. É por isso que Ele cumpre as suas promessas, porque as promessas partem dEle. Aí tu conversa com os crentes. Ai, Carla, mas eu não tenho nenhuma promessa. Ai, porque eu não tenho nenhuma promessa. Como, irmão? Tem mais de 8.000 promessas nesse livro. Tu não tem nenhuma? Tu não tem nenhuma? Quero te contar uma reflexão para que você pense. Tinha um rapaz que estava quebrado financeiramente. Quebrado. E aí ele recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar em outra nação, em outro país. Tudo que ele tinha era para comprar aquela passagem de barco para levá-lo até esse outro país. Tudo que ele tinha, o único restante de tudo que ele tinha era para comprar essa passagem. Então ele foi lá, comprou a passagem de navio, não tinha dinheiro para mais nada, precisava chegar em outro país para poder ser contratado pelo aquele emprego. E aí quando chegou na hora da alimentação, no barco, no navio, todo mundo sabe, na hora do café, do almoço, do jantar, quando chegou na hora da alimentação, ele via todas as pessoas se dirigindo para lá para ir comer, ele não ia, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Então ele não ia. Então o primeiro dia, eram 5 dias, 6 dias, o primeiro dia ele pegou uma fruta dentro da sua bolsa e comeu. E depois ele continuou fazendo isso, e no segundo dia pegou um biscoitinho, um salgadinho, coisas muito pequenas, com fome, até que ele começou a fazer amizade, né? O pessoal ali conhecendo ele, começou a fazer amizade no terceiro dia, e aí quando chegou no 4º dia, um amigo dele chegou com ele e disse assim, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, claro. Tinha passado o almoço, o amigo viu que ele não foi almoçar do 4º dia. Posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro que pode.
Eu tenho observado você, eu sei que quando a gente se reúne para almoçar e para jantar, você não vai, você está passando por algum problema, está acontecendo alguma coisa. E ele disse assim, não, irmão, deixa eu te falar, eu não me assento com vocês porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como comprar o meu almoço e o meu jantar. Aquele rapaz baixou a cabeça, ficou triste. Ele disse assim, irmão, o jantar e o almoço já estavam inclusos na passagem. E aquele homem padeceu. Sabe por quê? Falta de conhecimento. Aí ele aproveitou só a metade do 4º dia e o 5º dia, 3 refeições. Como que você vai desfrutar e aproveitar das promessas que Deus tem para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para o seu negócio, para o que você tiver, se você não as conhece? Você não as conhece. E o tempo passa e você está vivendo um monte de coisa que não era para você viver, podendo se assentar, desfrutando do banquete, no almoço e no jantar. Mas você está comendo a migalhinha que está dentro da sua bolsa, porque você não sabe que o almoço e que o jantar estavam inclusos, eram seu por direito, quando você comprou a passagem. Quando você diz, sim, Jesus, eu dou a minha vida para o Senhor. Sim, o Senhor é o meu Senhor. Você já passa automaticamente de criatura para filho de Deus. A Bíblia diz, vai pregar o evangelho a todo filho de Deus. É isso que a Bíblia diz? Vai pregar o evangelho a toda criatura. Só que a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, é te dado o poder, o direito de se tornar filho, filha de Deus. E todo filho tem o quê? Tem herança, tem promessa, ainda mais sendo um filho de um pai que é dono de todas as coisas, que criou todas as coisas, mas você não medita na palavra, você não deixa Deus falar para você quais são as promessas que estão aqui, que Ele tem para a sua vida. Sabe o que você quer? Você quer dar o seu jeitinho, você quer viver sua vida do jeito que você quer e ainda quer ficar de olho na promessa dos outros. É porque com ele está acontecendo, Senhor. É porque com ela está acontecendo. Por que não acontece comigo? Porque a promessa é para você, é individual. É você que tem que buscar. É você que tem que ir atrás do conhecimento. É você que tem que conhecer o Deus que está te prometendo. É você que tem que conhecer o que Ele tem para a sua vida. Para de estar comendo frutinha, biscoitinho, salgadinho, enquanto tem um banquete servido para você. Para, só porque você não quer sair da sua zona de conforto e acordar 1 hora mais cedo para você ler a palavra de Deus. Para, só porque você não quer desligar o telefone e ir ler a palavra de Deus. Só porque você não quer sair de frente do Netflix e ir ler a palavra de Deus. Para! A gente não quer, a gente quer ficar na nossa zona de conforto. E aí fica vivendo aí, igual pobre coitado. Igual pobre coitado, vivendo de migalha. E Deus falando assim, já estava incluso, filha. Estava incluso quando você disse sim. Que triste. Que triste. Você quer ser um homem ou uma mulher abençoado ou aliançado, porque ele disse para Abraão, Abraão, Ismael eu vou abençoar, e ele começa a falar quais são as bênçãos que vão vir na vida de Ismael, e não são poucas. Ele diz, mas rei, aliança perpétua, que nunca acaba, que é para sempre, essa é com Isaac. Essa vem de mim. Ismael veio da tua escolha, da escolha da tua mulher, dos teus planos. Mas Isaac, Abraão, ele é a minha palavra. Seja um homem e uma mulher que anda debaixo de uma palavra.
Para de achar que os seus planos são melhores do que o do Senhor. O que é melhor, ter planos perfeitos ou ter uma palavra vindo da boca de Deus para a sua vida? Por que, Carla, que a palavra é melhor? Porque Ele vai cumprir, porque Ele tem responsabilidade com a palavra dEle, porque a promessa é dEle, porque a palavra é dEle. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Mas você não quer andar debaixo de uma palavra. Você quer andar debaixo das suas escolhas. Você quer andar debaixo dos seus planos. Ai, Senhor, porque eu queria tanto. É o meu sonho. Não tem aquele vídeo, né? É o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho. Puxa. O seu sonho é frutinha com biscoitinho, com snackzinho. É o seu sonho. O sonho de Deus é banquete. É banquete, é mesa farta. É bênção atrás de bênção, mas bênção dentro da aliança. Bênção dentro da aliança. Quando Deus libera a palavra dele, Ele faz acontecer. Homens brigam por cargos, homens brigam por posição, homens brigam por evidência. Deus não precisa de nada disso. Saul era rei, ele tinha a coroa, mas sabe o que ele não tinha? Ele não tinha presença. Davi não tinha coroa, Davi tinha a promessa, mas sabe o que ele tinha? A presença. Ele ganhava as guerras, o Senhor sustentava ele continuava lá porque tinha uma palavra que tinha sido liberada há mais de 10 anos atrás na vida dele. Você vai ser o rei de Israel. O que você quer? Você quer ter o cargo sem a presença, ou você quer ter a presença e deixar que Ele te coloque no cargo que Ele quiser? Faça o seu orçamento hoje. Qualquer uma das escolhas que você fizer, você vai ter que renunciar. É loucura andar longe dos planos daquele que conhece o fim da tua história. É loucura. Eu nunca quis ser pastora, o Senhor sabe. Eu nunca almejei esse lugar, nunca. Meu Deus, Ele sabe. O lugar que eu almejava era o meu quarto com a minha Bíblia e o meu louvor. Era só aquele lugar que eu queria ficar lá para sempre. Queria nem levantar para lavar a louça, para fazer nada. Queria só ficar lá. Só que um dia o Senhor falou comigo, a promessa era dele. A promessa é de quem? A promessa é dele. Eu estava lá com o Senhor muitas vezes pedindo milagre, pedindo minhas bênçãos. Senhor, sabe esse milagre? Eu preciso, Pai, eu preciso. Mas a promessa veio dele. Mira, Carla, eu vou levantar pastores segundo o meu coração. E a promessa não vem só como uma voz no seu ouvido. A promessa se confirma aqui, ó. Porque lembra, vozes a gente ouve demais, mas aqui, meu irmão, aqui quando tá tudo dando errado, tu chega com ele e tu diz assim: Senhor, o Senhor disse, é sobre a tua palavra. O Pai falar. É por causa da palavra dele que ele não matou aquele pessoal todinho, não, meu irmão. Não extinguiu aquele pessoal, não. Lá no deserto, murmurando, porque ele tinha que honrar a palavra dele. Senhor, a tua palavra, o Senhor me falou. E hoje, quando eu estava pensando nessa palavra, o Senhor me lembrou de algo. Eu nunca quis ser pastora, primeiro porque eu não gostava de estar em evidência. Eu sei que aqui é um lugar de evidência, eu sei que você tem que ter uma vida reta, íntegra. E como eu disse, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. Eu não queria porque para mim pastor só vivia miséria. Eu escutava muita conversa de pastor, então pastor vivia uma situação apertada, financeira, difícil, e eu não queria. Eu escutava as histórias, né, que o meu pastor era a raiz, então eu escutava a história dos outros pastores das outras IDPB e eu falava: eu não quero isso, Senhor, eu não quero isso. Eu lembro que um dia o pastor estava contando uma história e eu saí
do seminário com Renzo. Amor, eu não quero, amor. Amor, eu não quero. O Senhor já vinha falando ao meu coração. E amor, não quero, eu não quero. Eu não quero isso, amor. Eu não vou nem poder fazer a minha unha. Eu pensava na minha cabeça, né? Tanta escassez dentro de um ministério. Eu falei, chama os pastores de ladrão. Eu não quero ser chamada de ladrão, de ladra. Porque pastor não pode ter vida boa não, irmãos. Para muita ovelha, pastor não pode ter vida boa não. Deus o livre. Pastor tem que ter a vida ali sofrida. Os irmãos que estão sendo abençoados podem. Mas o pastor não, porque o pastor ele tem que sofrer, os filhos têm que estudar em escola pública. É uma confusão. Não pode morar bem, então tudo isso permeava o meu coração. Eu me preocupava, eu estava igual a Abraão, Deus falando para ele as coisas grandes que ele ia fazer na vida dele, e Abraão falando, pois é, Senhor, Ismael, como que vai ficar? Deus falando o que ia fazer na minha vida, e no do Renzo eu falando a minha unha, Senhor, como vai ficar a minha unha? Aí um dia eu chorando no carro, amor, eu não vou nem poder fazer minha unha. E o Renzo sempre me direcionou, sempre me posicionou. Pare com isso. Não é porque a história de fulano, de A e de B, foi que a nossa vai ser assim também. Pare com isso. E aí eu acordei no outro dia chorando de novo. O Renzo, mulher, eu fui dormir, tu tava chorando, eu tô... Amor, tanta gente precisando e eu pensando nas minhas unhas. Né? Porque aquela briga de querer fazer a vontade do Senhor e não querer. E um dia, irmãos, quando nós fomos chamados para o ministério, eu estava sentado numa mesa com mulheres. E engraçado, né? Algo bobo, mas é verdade. Eu estava sentado numa mesa com mulheres e nesse questionamento, eu falando que não queria, uma virou para mim e disse assim, por que tu não quer? Fala a verdade. Seja sincera, por que tu não quer? E eu dentro do meu coração, porque eu não quero passar necessidade, eu não quero passar necessidade. Eu falei, não, porque assim, né, a vida de pastor é difícil, depois eu não vou poder, sei lá, vai ter outra vida e tal. Ela falou assim, pois eu quero te falar uma coisa, não vai faltar terno dentro do teu guarda-roupa e não vai faltar sapato na tua sapateira. Eu estava arrumando os meus ternos ontem, sabe? E eu disse assim, Senhor, isso é algo tão besta. Mas o Senhor cumpre o que o Senhor fala. Eu chego numa loja, um terno que é R$350, eu pago R$99. Falo, como pode? Uma coisa tão besta. Mas o Senhor tem responsabilidade com aquilo que o Senhor fala. Quando o Senhor chama alguém, quando o Senhor diz, eu vou fazer uma aliança contigo, deixa comigo, eu vou cuidar de ti. Eu nunca andei desarrumada, irmãos. E não é porque o meu marido tem muito dinheiro, não. É porque o Deus que provê a nossa casa sempre me abençoou quando eu ando por aí. É incrível, e as meninas que estão perto de mim, elas sabem. Elas bagunçam comigo. Tu e os teus achadinhos. Nunca. Os meus filhos, nunca. Sabe por quê? Porque quando ele te chama para fazer uma aliança, e eu fiz uma aliança com ele, eu disse, eu não quero ser abençoada, eu quero é o Deus da aliança. Ele disse, então, Mira Carla, eu nunca vou te deixar na mão. E eu tinha muito medo de ele me deixar na mão, porque eu já tinha vivido uma paternidade ferida. E ele nunca me deixou na mão. E desde esse dia eu tenho tentado andar na presença dele. Isso é só um exemplo, eu poderia te dar exemplos tão grandes aqui do que Deus faz na nossa casa, na nossa família. Porque não é porque a gente merece, não é porque a gente é melhor do que ninguém, porque Deus não tem filhos preferidos, é porque nós escolhemos se aliançar com Ele. Sabe? Fique de pé, por favor. Eu preciso te falar isso. Eu preciso te contar isso. Os teus planos nunca vão ser melhores do que a vontade do Senhor para a tua vida.
Os teus planos nunca vão ser melhor do que a vontade de Deus para a sua vida. Deus me chamou para eu ser uma voz que fala do amor dele. Quando ele me chamou, ele falou para mim que eu trabalharia com mulheres e eu fiz como Abraão. Eu não acho que o senhor falou o nome errado. Eu tenho muita dificuldade com elas. Naturalmente, elas não gostam de mim. Esse é o natural. Elas não gostam de mim. O Senhor falou assim, mas você vai trabalhar com elas? Eu disse, ouvi errado. Cá eu estou. Sabe? E nesse desejo de não sair da minha zona de conforto, nesse desejo de cumprir a minha vontade, mesmo estando sentada aqui dentro dessa igreja, ao invés da vontade do Senhor, do plano dele, ano passado eu tomei algumas decisões. Eu sabia dentro do meu coração que não era aquilo que Deus queria, mas eu queria me enganar, então eu falei, não Deus, eu vou fazer diferente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu fiz alguns projetos, eu fiz algumas coisas para o Senhor, cuidei de algumas pessoas e fiz isso, fiz aquilo, envolvida, mas sabe aquele sentimento de vazio? Irmãos, você não pode andar com Deus e estar tendo um sentimento de vazio. Porque Deus preenche tudo em nós, mas aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de estar no lugar errado, sabe? Mas eu não queria sair da minha zona de conforto, então aquilo que eu tinha me proposto a fazer era mais confortável para mim do que aquilo que eu queria do que aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então eu desisti do devocional, eu faço um devocional às quintas-feiras que começou em Manaus. Esse devocional ele nasceu no coração de Deus, mas como é algo que me tira muito da minha zona de conforto, eu tenho que ir para frente de uma câmera, eu tenho muito cabelo branco, então eu tenho que estar sempre pintando o cabelo, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que estar maquiada. Você vai falar assim, não Carla, não precisa de tudo isso, você pode entrar lá e fazer de qualquer jeito. Eu vou entregar de qualquer jeito aquilo que ele me entregou? Não. Então eu falei, não Senhor, vou parar, porque tá vendo, essas pessoas na internet, elas não querem ouvir sobre o Senhor, elas querem ver a fofoca tal, elas querem a notícia tal, elas querem a fulana rebolando tal, é isso daqui que dá like, é isso aqui que dá seguidor, é isso aqui que dá não Senhor, a tua palavra não dá seguidor. Ainda falei assim para Deus, a tua palavra não dá seguidor, a tua palavra não dá like. Então eu fiz alguns projetos, vazia. E eu disse, Deus, eu sei que eu não sou assim, eu não vou aguentar viver assim. Mais uma vez, ou o Senhor faz alguma coisa, ou o Senhor sabe. E aí virou o ano, e eu me propus a fazer um jejum. Eu sempre falo isso aqui, que você precisa ter os seus momentos com Deus, você precisa se propor a fazer coisas que você nunca fez. E eu tinha muita vontade, eu não estou falando isso aqui para me glorificar o Senhor, sabe? De fazer um jejum de 3 dias. E eu não me preparei, acabei passando mal, mas depois que eu fui entender que precisava de uma preparação e tal, mas eu fiz, eu consegui. E nesses 3 dias eu mergulhei na presença do Senhor e eu clamava pela vontade dEle na minha vida. Eu dizia, Senhor, mesmo dentro daquela igreja, eu sei que eu estou fazendo coisas que o Senhor queria que eu fizesse, mas eu não quero fazer. E eu preciso que o Senhor seja claro comigo. O Senhor falou comigo sobre intimidade, o Senhor falou comigo sobre compromisso, o Senhor falou comigo sobre responsabilidade. Sabe o que o Senhor falou a respeito da pastora de vocês? Ele disse assim, Mira Carla, você está sendo irresponsável. Irresponsável. Você não está fazendo o que eu chamei você para fazer. Irmãos, não é só estar sentada num banco. Não é só fazer o seu devocional todo dia. É fazer o que Ele quer que você faça. Você pode viver uma vida aqui dentro, não vivendo o que Deus quer que você viva. E Ele disse, você está sendo irresponsável. Eu te dei uma voz.
Eu te dei uma voz e essa voz vai chegar onde eu quero que ela chegue. E aí, a promessa é de quem? A promessa é dele. Então eu disse assim, e quando a gente chama você aqui na frente, não é para você se expor. Então eu passei pelaquela porta e disse, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. E aí o Renzo pregou sobre paralíticos na fé. E o Senhor falou, hoje você é uma paralítica na fé. Você está encostado, esperando as águas se movimentarem, chegar até você. Levante-se e movimente as águas, se você quer ver algo. E aí quando o Renzo falou, quem quer vir aqui na frente? Eu era a primeira, eu estava aqui. E eu disse, Senhor, eu venho aqui por fé, porque eu sei que quando eu sair daqui, o Senhor vai ver que eu me comprometo com o Senhor e eu sei que as coisas vão mudar. Segundo domingo, o Renzo prega. Balaão. Aí o Renzo atravessa o meu coração. Ele não, o Senhor. Porque quando nós estamos falando aqui, não somos nós, somos o Senhor. Através de nós, ele disse assim, por causa de um conselho errado. Um conselho errado que Balaão deu. Ele destruiu a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Quem sabe, Mira Carla? E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. Quem sabe, Mira Carla? Por causa da sua negligência, muitas famílias estão deixando de ouvir falar sobre mim. Porque, irmãos, tinham pessoas que vinham falar comigo na internet que eu nem sabia. Entravam no devocional que eu nem sabia de onde era. Quem sabe porque você decidiu se calar, fazer do seu jeito. Muitas pessoas não estão sendo, você não está negligenciando a minha voz em muitos lares. E eu mais uma vez pedi perdão para o Senhor e eu disse, Senhor, não a minha vontade, não o que é confortável para mim, não o meu plano, mas a tua promessa, porque eu estou sendo abençoada nesse lugar, mas não foi para isso que eu te aceitei. Eu te aceitei para ter uma aliança que vai ser perpétua, de geração em geração, na vida do Cauã, na vida da Kiara, na vida de todos aqueles que o Senhor mandar depois deles, e depois deles, e depois deles, e depois deles, Senhor. Foi para isso que eu estou aqui, porque eu fiz uma aliança. Eu não quero ser a pastora abençoada, eu quero ser a pastora aliançada. Então naquele dia eu disse, eis-me aqui, eu não vou mais retroceder, eis-me aqui. Irmão, quando você decide, quando você se prontifica, quando você diz, Senhor, eu vou fazer, eu tomei uma decisão, eis-me aqui. Sabe o que acontece? O Senhor começa a colocar pessoas ao teu redor que vai viver aquilo que Ele tem para você. Então numa mesa, numa conversa, eu falando o meu anseio do meu coração, e o Senhor me... Quero, não consegue levar ele lá, não. E o Senhor me conectou a duas mulheres. E elas falaram assim, nós vamos fazer isso acontecer, porque eu pego os stories lá, fonte, amanhã tem devocional. Elas, não, a gente vai gravar um vídeo, faz o cabelo aí. E eu pintando o meu cabelo, agora escova, de noite, 9 horas da noite, agora escova, vai com essa blusa, vira pro lado, pega aí, grava o vídeo, grava ela, fala. Aí depois, não, agora aí eu deitada lá na minha cama, e surgiu um quadro, falei, a gente vai gravar, a gente não sei o quê. Quando a promessa é do Senhor, irmão, eu não fui fazer, não bati na porta de ninguém, eu não fui me conectar a ninguém. Ele me conectou.
Faça uma reflexão no seu coração. Hoje, será que você é um homem ou uma mulher que tem sido abençoado e você acha que porque você está sendo abençoado, a sua casa é linda, o seu carro é bonito, a sua família é bonita, você está bem, sua saúde está bem, você, nossa, eu sou muito abençoado. Será que você é aliançado? Será que você é aliançada? Será que você de fato está fazendo o que Deus quer que você faça? Será que de fato você está dentro da aliança? Ou você é só Ismael que está com várias bênçãos na sua vida? Quem é você hoje? Quem é você hoje? Você é Isaac, o filho da promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma palavra sobre a sua vida, há uma direção sobre a sua vida, há uma aliança sobre a sua vida. Ou você é Ismael, o filho da carne, o filho dos desejos, o filho de fazer e acontecer dar certo, o filho do seu braço. Quem é você hoje? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E lembre-se que isso é entre você e Deus. Quem é você hoje? Não esqueçam da quantidade de bênçãos que Ismael recebeu. Fiquem sempre ligados que as bênçãos que Ismael recebeu foram muitas, mas a aliança perpétua, aquela que é para sempre, Deus fez foi com Isaac. Eu quero te dar a oportunidade, assim como eu vim esse começo do ano aqui na frente. Se essa palavra falou com você, se você consegue enxergar que você tem que alinhar o seu coração com o Senhor, se você colocou na ponta do lápis e você viu que você quer pagar o preço, você quer renunciar, você não quer ser só abençoado, você quer ser um homem aliançado, uma mulher aliançada, que você possa vir dar um passo como eu dei e falar assim: Senhor, eu não quero saber o que vão pensar de mim, eu não quero saber o que eu vou ter que abrir mão, eu não quero saber o que vão falar de mim, eu não quero saber quais são as portas que eu vou ter que fechar na minha vida, mas eu vou ser um homem e uma mulher aliançado com o Senhor hoje.